27 hearts beat. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É isso aí, mais um RVCast, o seu programa de toda quarta-feira. É o podcast que vai ao ar com o oferecimento da igreja Resgatando Valores. Eu, pastor Marcelo Vieira, te convido a passar as próximas horas, os próximos minutos juntinho aí comigo. Então, por isso, faço aquele pedido todo especial. Já compartilha com alguém lá no seu grupo do WhatsApp, grupo da escola, grupo da faculdade, grupo da igreja, grupo dos amigos da rua, enfim, manda para alguém, seja um evangelista da web. Esse daí, eu inventei, essa daí pegou. Seja um evangelista da web, você está levando a palavra, evangelizando as pessoas, um missionário também, porque toda vez que você compartilha a palavra do Senhor, você também é uma pessoa missional, missionário, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. De antemão já deixa aí o seu like, que você gostou. Se não gostou, no final você dá o seu dislike, não tem problema nenhum, tá bom? Se não curte o nosso canal, o canal da igreja Resgatando Valores, já curte, segue a gente aí, tá bom? Nas redes sociais, tá? E é uma alegria poder saber que você está aí do outro lado, tá? Aquele abraço para você. E só falando dos nossos parceiros, tá bom? O RVCast é um oferecimento da igreja Resgatando Valores, que fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, tá? Temos culto ali dia de quinta-feira, culto com ensino, tá bom? Começa às 19h30, tem culto de oração toda sexta-feira, a partir também das 19h30, tá? E o culto com a família, celebração ao Senhor todo domingo às 18 horas. É interessante o culto de domingo, por quê? Porque você já passou a semana inteira na presença do Senhor, com o seu devocional, com a sua busca individual constante, e agora no domingo você vai com a sua família celebrar o Senhor junto com a família espiritual, que é ali a comunidade Resgatando Valores, a igreja Resgatando Valores, a comunidade que está ali alocada, celebrar ao Senhor, tá bom? Então eu te convido, gostaria muito de ver você presente lá qualquer dia desses. E outra coisa, também tem esse parceiraço, o estúdio Os Crentes, tá bom? O estúdio Os Crentes aqui tem diversos departamentos, lugares que você pode vir aqui para gravar o seu podcast, gravar a sua videoaula, gravar o seu conteúdo para a internet, seja ele qual for, tá bom? Aqui tem um espaço onde você pode receber o seu convidado, aqui tem uma sala onde você pode escrever o seu script, fazer reuniões, enfim. O estúdio Os Crentes está pronto para te receber e gravar o teu conteúdo para a internet. Quer saber mais? Aqui na descrição, aqui embaixo, tem as informações aí do estúdio Os Crentes, para você poder entrar em contato com eles aí e estar conhecendo esse lugar aqui que é maravilhoso, tá legal? E é lógico, a Adega Império, que nos ajuda aqui trazendo essa água, um suquinho para nós. Quer conhecer a Adega Império? Vai fazer aí a sua festa, vai fazer aí uma recepção na sua casa? Pega o refrigerante lá com o pessoal, o suco energético, lá na Adega Império, tá bom? Fica lá na rua Otusco, número 81, no Jardim Marcelo. Qual que é o telefone? 11 9 83 16 15 58. Fala, Fernando, ouvi lá no RVCast, fiquei sabendo aí que se eu chorar tem um desconto, tá bom? Não estou prometendo nada, mas se você chorar você tem um desconto lá. Um não já tem, né? Corre atrás do sim, mas vale a pena, produtos de qualidade, muito bom, lá na rua Otusco, número 81, Jardim Marcelo, Adega Império. Anota o número aí, 11 98 31 61 558, tá bom? E não pode faltar o nosso parceiro de longa data, é isso mesmo, Dona Irene Gastronomia, o que manda esses pratinhos gostosos para nós aqui. Hoje tem uma macarronada top de verdade, lá tem vários pratos, várias variedades, enfim. Dá uma olhada lá, pede o cardápio pelo número 11 985 31 45 93,
11 985 31 45 93. Eles mandam para você, tá bom? Aqui na descrição também vai estar tanto da Adega Império quanto as informações da Dona Irene Gastronomia. Quero ir lá, quero saber onde que é. Fica ali na região do Jardim Capelinha, tá bom? Rua José Joaquim Gonçalves 806, Jardim Capelinha, Rua José Joaquim Gonçalves 806. Bom, é uma alegria saber que você está aí do outro lado e eu dei o tempo de você compartilhar com alguém, tá bom? Compartilhe o link aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Ative o sininho de notificação, muito importante para você receber aí todo o conteúdo da Igreja Resgatando Valores. Deixe o seu comentário, enquanto a gente vai conversando aqui, deixe o seu comentário, sua pergunta, a pessoa que você quer que traga para as próximas episódios, tá bom? Vai ser muito legal saber que você está aí interagindo conosco, com a gente, tá bom? É isso aí, RVCast, quem está aqui hoje conosco é ele, Alessandro, top de verdade. Obrigado, viu? Eu fiz o convite, ele aceitou de praxe na hora. Esse cara aqui é top de verdade. Vou pedir para você, prazer é todo meu, mano. Dar uma olhadinha naquela câmera ali, se identificar, falar quem você é, o que você faz e a gente já trocar aquela ideia top. Amém. Graça e paz, Deus abençoe. É um prazer estar no RVCast. Aguardando esse convite, chegou a hora. Meu nome é Alessandro Oliveira. Sou um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Sou casado com uma mulher maravilhosa, Emília. Sou pai de 2 filhos lindos e maravilhosos, Miguel e Davi. E Davi hoje está completando 14 anos de vida. Beijo, Davi, Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. Atualmente eu estou como motorista há 18 anos na Prefeitura de São Paulo. Sou teólogo, sou formado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou pós-graduado em gestão pública e eu dei uma pausa em uma pós-graduação em análise do comportamento aplicado. E a gente vai conversar bastante hoje sobre alguns assuntos. Na realidade, pelo que o pastor colocou o desafio, vai ser sobre tudo. Estamos aí para isso. É isso aí. Então tá bom. Ele esqueceu de falar também. Ele é locutor, radialista, né? O programa Questão de Fé. É isso aí, logo aí, quem sabe Questão de Fé. Retornaremos, né, Varão? Agora na imagem, né? Porque quando eu fazia o Questão de Fé... Era só áudio. Eu fazia o programa Resgatando Valores, eu lembro disso. Verdade. Até então... Eu estava ainda em estúdio, quando eu saía vocês entravam, não era? Exatamente. Pastor Fabinho. Exatamente, é isso daí. Verdade. Você terminava o seu, aí dava ali os 5 minutinhos ali, os 2 minutinhos, aí a gente já começava já o programa Resgatando Valores. E foi interessante, Varão. A gente pode falar sobre isso? Da forma que você quiser, bora. É interessante porque eu recebi uma proposta. Antes de começar a rádio, o programa, né? Até então era só para organizar as questões da rádio e tal, por um amigo. Era interessante porque até então o propósito da rádio era convidar os pastores das igrejas para que eles tivessem um programa na rádio, eles não precisariam pagar. Eles só precisariam anunciar Jesus Cristo na rádio. Então assim, nós estávamos num grupo de mais ou menos uns 20, 25 pastores. Quando foi proposto para eles, vai ter um programa, vocês não precisam pagar nada, é só ir lá e anunciar Jesus e falar de Jesus. Se você pode falar também dos projetos da sua igreja. De 25 pastores, apenas 2 se propuseram a fazer a programação. Isso porque era gratuito, eles não iam pagar nada. Já estava tudo à disposição deles, então eu estava ali só para organizar, direcionar alguma coisa. Tamanha a ausência de alguns irmãos, eu acabei assumindo um programa, porque como tinha muita grade e estava todos em aberto, aí o diretor da rádio, o Agnaldo, ele falou, por que você não faz um programa aí? Aproveita e já, porque senão a gente vai ficar com 1, 2 grades abertas. Aí foi onde, juntamente com um desses pastores, a gente criou o programa Questão de Fé. Certo. Né? Aí iniciou, aí coincidiu que a gente mudou ali da estação
do Campo Limpo, e a gente foi lá para o Casulo, que era a obra social da Igreja Resgatando Valores, né? Um espaço aí onde a gente praticamente montou a rádio lá dentro. Você é cristão há quanto tempo, ô Alessandro? Desde que eu me entendo por gente, porque quando se trata de cristão, de religião, a família da minha mãe e do meu pai tem a matriz católica, né? São do catolicismo. Então nós crescemos praticamente ali no catolicismo, então desde berço eu me entendo como cristão. Como que você vê a igreja na época aí da sua adolescência, na época aí do começo que você realmente se converteu, né, para os dias de hoje? Mas você falou contexto de igreja evangélica, católica? Contexto de igreja geral? evangélica, contexto de igreja cristã em geral. Na época, quando criança, eu lembro isso muito bem, por isso que é importantíssimo quando você convida pessoas para você levar para a igreja, para o culto, seja para participar por uma hora, enfim, porque eu tenho lembranças quando nós íamos participar de cultos nas igrejas evangélicas do bairro na época, né? Por mais que a minha família era católica, nossos vizinhos ou vizinhas convidavam, a gente íamos para os cultos da igreja evangélica, e eu lembro muito bem que era uma coisa muito formal, sabe? Tinha um respeito. Não estou dizendo que hoje não tem, mas hoje os tempos são outros, né? Eu lembro quando criança, quando passavam os crentes na rua, quando menino, a gente falava, tá indo o irmão para a igreja, né? Então tinha um respeito, por mais que a gente podia brincar com um dos nossos colegas que estavam indo com os pais para a igreja, mas tinha um respeito total. Hoje em dia parece que não há mais esse temor, né? Não. A igreja parece que ela virou assim um clube, um lugar onde as pessoas vão para se encontrar. Apesar de algumas igrejas, sim, tem ali uma adoração verdadeira, a gente não pode direcionar o que é verdadeiro e o que não é, mas parece que o povo do passado, os nossos pais, assim, na fé, apesar de ser muito rígidos, eram crentes, assim, de verdade. Eu estou conversando com um teólogo, né? Uma pessoa que entende do que está falando. O que mudou? Porque Deus não muda. Não. O que você acha que mudou, então? Secularização. Os tempos hoje são outros. A mentalidade das pessoas também mudaram muito. E é muito chocante porque hoje a gente tem termos de falar que hoje é o mercado da fé, né? É um termo e um tema muito polêmico, mas chocante. Porque se antes, por exemplo, a minha mãe, meu pai, os meus familiares, por mais que hoje são da religião católica, eles não eram antes. Para você ter uma ideia, eu sou de 1980. Em 1980, no bairro que eu nasci, só tinha uma igreja evangélica e uma igreja católica. Certo. A igreja evangélica era a presbiteriana do Brasil. De obra missionária, só tinha essa igreja no meio do nada. Tanto que minha mãe relata que ela nos levou para lá para nos apresentar para Jesus em 1980. Então minha mãe frequentou essa igreja por um bom tempo, e depois de um bom tempo ela passou para a religião católica. Mas quando você vê que tinha algo, vamos dizer assim, mais sério, o que mudou? Eu acredito que por conta da internet, por conta do relativismo, por conta... É uma questão pessoal, de muitas decepções que as pessoas tiveram na vida, e elas acabam juntando a questão igreja, instituição, e acaba tendo uma outra visão, porque assim, é chocante, mas calma. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque é dali que se distorce as coisas. A Bíblia é inerrante, inefável e infalível. Ela é perfeita, porque é a palavra de Deus. Mas se a pessoa ela tira ali um texto fora do contexto,
ela cria uma heresia. Certo. Então tem pessoas que saíram de igrejas saudáveis e infelizmente eles criaram doutrinas doentias, doutrinas onde a pessoa está ali traumatizada. Então hoje nós perdemos a seriedade muitas vezes da questão igreja justamente por conta de pessoas, líderes. Então só calma, tá bom? Calma e entenda o contexto. Pessoa que manuseia a Bíblia de forma errada acaba pregando uma heresia, porque não entende o contexto e o tema central da Bíblia. Isso aí. Por isso que nós falamos que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Não que ela contenha algo errado, como alguns falam, que ela é manipulada, não. Ela é inefável, infalível. Certo. E aí, o que acontece? Hoje em dia existe um legalismo religioso, existe um materialismo religioso, existe uma forma que as pessoas elas tiram a parte espiritual. Hoje tem coach falando de Jesus e sendo chamado de pastor ainda. Não tem cheiro de pastor, entra pela portinha de trás, né? Sai pela mesma portinha, não sabe quando o membro lá da onde que ele vai, da onde que ele palestra, está passando por alguma dificuldade, não é ele que ele procura, porque não tem acesso, procura os pastorzinhos de bairro, aquele senhor humilde, né, que às vezes não tem nem muita eloquência ao falar. E hoje o evangelho está bem relativizado. Eu acho que às vezes Martinho Lutero fica se remoendo no caixão, falando: o que eu fiz, meu Deus do céu, né? Mas importa que se pregue, como Paulo disse, importa-se que empregue a palavra. Mas tem muita gente que hoje acha que está falando de Deus, mas está muito longe daquilo que Deus quer que ele fale. Sim, o próprio Isaías disse isso, né? A boca fala, mas o coração está longe de Deus, né? É preocupante quando você diz que é um relativismo e isso é real. Existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é Cristo Jesus, ponto. Não existe um outro evangelho, mas o mundo prega que existe um outro evangelho, um outro caminho, e isso não existe. Então nós temos uma dificuldade, porque nós temos que lutar contra isso também. Certo. E de repente se encaixa até na questão hoje em dia, para a gente não ver a igreja do jeito que era antes. Porque eu me lembro o testemunho de um cristão, eu não vou falar o nome da denominação aqui por ética, mas ele falava que quando se passava na porta desta igreja, a pessoa endemoniada já caía na rua. Tamanho o compromisso da igreja, a seriedade, unção que tinha ali, né? Porque era uma busca, era uma entrega, era uma sinceridade. E eu falava: chocante isso. E hoje ele falou: não, esse mundo no qual se rendia a igreja lá fora, hoje ele está dentro da igreja. Então eu ouvi esse relato, eu falava: como assim? Porque se nós acreditamos numa verdade absoluta, como que se a verdade absoluta é aquilo, então a gente não pode negar essa verdade. Certo. E tem pessoas que estão negando essa verdade. E a gente vê isso acontecendo no meio da igreja, é complicado. Por isso que nós temos hoje pessoas que se especializaram em literalmente manipular, é uma realidade. Porque se você consegue hoje, através de uma oratória, uma retórica, um curso de neurolinguística, eu consigo te vender uma comida que aparentemente não está boa, visivelmente você fala: não, mas isso está estragado. Eu vou falar para você: não, é porque isso que você está vendo aqui é um processo que vai fazer bem para você, mas você está vendo que aquilo está estragado. Mas eu faço você comer porque eu tenho essa habilidade agora. Então nós temos esses coaches hoje, que é uma realidade. Ele está ali para satisfazer o seu ego. Então o que a gente está vendo hoje são pessoas que deveriam estar buscando um conselho, deveriam estar buscando
resolver os seus problemas pessoais com o próprio Deus através da oração, buscando a presença do Espírito Santo, mas eles preferem um livro de autoajuda, eles preferem conselho dessas pessoas que se titulam coach, porque eu acredito ainda no pastor verdadeiro, no cristão verdadeiro, aquele que tem a sua essência, que ele não mistura as coisas. Eu estou falando com o teólogo ainda. Certo. Parece-me que hoje em dia o conceito de pecado já não existe mais. O que é errado não é mais errado? Porque quando você vai para a igreja, uma igreja séria, uma igreja bíblica, né, ele deixa as doutrinas locais de lado e ele prega as doutrinas universais, qual te levará, se você não cumpri-las, qual te levará para o inferno. Né? A gente sabe, doutrina local. Vamos dar um exemplo aqui para essa pessoa que é leiga entender um pouco melhor. Doutrina local, a barba. Cada igreja tem sua doutrina local. Uns aceitam, outros não aceitam, e aí tudo bem. Doutrina universal, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Tem local aí que aceita membros, pessoas estão ceiando, pessoas estão se batizando, mas não creem em Jesus. Ou se rebatizando, né? Ou se rebatizando, mas não creem em Jesus como sendo o Salvador da humanidade. Então está uma relativização, Alessandro, das doutrinas universais, e aí não, mas está tudo bem. Pecados que estão sendo escondidos, como teólogo, eu estou falando com teólogo, Alessandro é teólogo. Como que a gente trata essas coisas, cara? Irmão, uma certa vez, eu leio muito. Eu lendo um texto de um livro, ele dizia claramente sobre justamente isso. Você vai chegar em determinado lugar, vamos colocar, você vai chegar numa igreja. Já estamos falando de igreja, então vamos continuar. Você vai chegar na igreja, vai estar todo mundo lá orando bonitinho, todo mundo comportado, um ambiente bem tranquilo, todo mundo ali prestando atenção, um ambiente muito, vamos dizer assim, agradável, palavra boa, música boa. Aparentemente vai estar tudo bem, mas ali dentro não tem Jesus. Certo. É o que a gente está vendo em muitos lugares hoje. Sim. Porque nós estamos vendo pessoas que se titulam cristãs, que querem Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Sim. Isso faz toda a diferença. Porque se Jesus Cristo é o seu Salvador, Ele também tem que ser o seu Senhor. E sendo o seu Senhor, você tem que hoje andar como Cristo quer que você ande. Por isso que não vive mais você, mas vive Cristo em você. Como teólogo, eu ando para que eu possa ser salvo, ou eu ando para que eu já sou salvo e aquilo que Cristo fez para mim eu devolvo como forma de gratidão? Quer dizer, uma questão tipo de boas obras? Você faz boas obras porque você já é salvo. Boa. Senão você não faria. Então, se hoje nós temos essa condição de... Por que a gente peca? A gente peca porque nós somos pecadores. A questão do pecado é uma questão de natureza. A gente pode tomar banho de cloro, não vai sair, porque é uma questão de natureza. Cristo, Ele nos livrou, ou nos libertou do poder do pecado, não da presença dEle. Certo. Então, por isso que nós temos que vigiar ao extremo. Vigia, crente. Temos que vigiar, não. E se hoje a pessoa quer relativizar isso, como você bem disse, aquilo que é pecado vai continuar sendo pecado. E nós temos que a cada dia mais se afastar disso. E eu estava falando justamente isso hoje para um jovem. Se você mente, busca Cristo como você quer buscar e deixe essa prática, não minta mais, como o próprio Evangelho diz. Se você era mentiroso, não minta mais. Se você roubava, então não roube mais. E o que a gente está vendo hoje são práticas, e isso me deixa muito assim, consternado, chateado, mas eu busco paz em Jesus. Homens e mulheres de Deus, cristãos,
que você vê pela prática, você vai conhecer a boa árvore por seus frutos. Você vê aquelas pessoas que não deixaram suas práticas de mentira, de engano, sabe? E de repente vem te cumprimentar com a paz do Senhor. Eu falo, meu Deus do céu, mas que paz é essa? Que essa pessoa está me oferecendo. Não é a paz de Jesus Cristo, que sai de todo entendimento. Qual Deus essa pessoa está servindo? Exato, varão. Qual Deus? Isso é chocante porque, na realidade, se nós buscamos uma integridade, porque esse é o segredo, a partir do momento que nós somos transformados pelo poder que é no nome de Jesus, é uma novidade de vida. Certo. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, nem seremos nessa terra. Cristo Jesus, Ele é o único perfeito. É uma luta constante. Todo dia. Por isso que a santificação ela é diária. Se você se santificou hoje, meu irmão, amanhã é um outro dia, você vai se santificar também. Enchei-vos do Espírito todos os dias. Por isso, não é correto dizer uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não posso afirmar que não é correto. É que na realidade a obra de Cristo é suficiente. Não precisa mais ser feita, porque Cristo já morreu por você e por mim. Certo. Essa obra ela já está consumada. Nós estamos salvos em Cristo. É isso que quer dizer isso. Salvos para sempre, porque nós já estamos salvos em Cristo. O seu filho, o seu neto já estão salvos em Cristo. Os meus netos, que nem nasceram ainda, certo, já estão salvos em Cristo, porque pela obra que foi feita, perfeita. Então, é correto dizer uma vez salvo, salvo para sempre. É porque quando você trata esse tema, você entra num assunto mais ou menos tipo... da onde veio essa frase? Por que veio essa frase? Então, certo. Salvo para sempre, porque também não significa que eu vou, só porque eu estou salvo, vou sair fazendo o que é errado, vou ficar pecando, eu vou andar de qualquer jeito. Não, ao contrário, é aí que você tem que andar ali, ó, reto, na linha. Eu sei algumas respostas, eu só estou apertando porque essa pessoa vem entender que está nos escutando, assistindo, vem entender melhor. Mas assim, ó, porque parece que a pessoa fala assim, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho uma carta branca para fazer o que eu quero. Na verdade, quando Cristo te salva, automaticamente Ele já te regenera. A regeneração ela vai chegar na sua vida. Isso a aí. Santificação, a vontade de lutar todos os dias contra o pecado, ela vai chegar na sua vida. Por isso que ele diz assim, ó, lá em Apocalipse, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas, do outro lado, como a gente faz com as pessoas que são apóstatas? Porque o apóstata um dia, ele foi salvo, ele conheceu. Como que a gente faz com essas pessoas? Eu vou olhar para aquela ali e vou deixar um recado. Eu passei por esse processo de regeneração. A regeneração é o poder transformador do Espírito Santo que acontece na hora. É o poder transformador. O velho homem para o novo. O milagre. Jesus fez isso comigo. Eu passei por esse processo de regeneração. O poder transformador do poder do Espírito Santo que foi na hora. E esse poder de transformação é na vida do crente, como disse o pastor Marcelo. Nós fomos transformados, salvos em Cristo. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu tenho então uma carta agora que eu posso fazer o que eu quero? Não. Ao contrário, você vai andar em novidade de vida. Você tem um Senhor agora. Por isso que fala que se em Cristo nós somos escravos, estamos escravos em Cristo. Por isso que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho que andar de acordo com aquilo que agrada o meu Senhor. E se você não o faz, esse mesmo Espírito que regenerou a tua vida, ele te cobra. É Ele que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Então não tem como a gente querer andar de qualquer forma, não, irmão. Nós fomos salvos por um Deus que os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis. Então, quando nós vemos pessoas que se dizem cristãos e estou salvo, e você acaba por um tempo se afastando dessas pessoas, e quando você o revê, você sabe que ele está bem, está andando no caminho de paz, no caminho de luz, você glorifica a Deus, fala, amém, que bom que esse irmão, ele continua no caminho do Senhor. Agora, quando você ouve ao contrário, quando você vê o contrário, irmão, é muito triste. Você vê homens e mulheres que um dia estavam no caminho, estavam servindo, e hoje abandonaram a Cristo, literalmente se apostataram da fé. E isso é muito grave, e isso está acontecendo com uma frequência assim assustadora.
Digo, a igreja é um organismo vivo, nós estamos sempre em movimento. Hoje nós estamos em determinada igreja ou determinada denominação, mas amanhã a gente não sabe, de repente o Senhor te tira dali e te leva para um outro lugar, ou por necessidade, ou por uma obra missionária, enfim, mas você continua na obra. Agora, quando você se apostata da fé, isso é muito perigoso. Eu costumo dizer, pastor, que o esfriamento na vida do cristão, ele é natural. Vai acontecer com você, comigo, enfim. Se já aconteceu com você, enfim, eu não sei, mas já aconteceu comigo. O esfriamento é natural na vida do cristão, mas só que ele não pode perdurar. Certo. Ele não pode durar muito tempo, porque esse esfriamento ele pode causar algo muito perigoso, porque o Evangelho ele deixa claro: não deixeis de congregar. Nós temos que estar na igreja, o corpo de Cristo. Quando você, por um esfriamento, eu não sei o que pode ter acontecido, mas você deixa de buscar, de fazer, de estar ali, você começa a se esfriar e isso é perigosíssimo. Hebreus nos ensina, né? Não deixei de se congregar. Exatamente. E quando você esfria, muitas coisas podem acontecer, você deixa de ter essa sensibilidade. E o Evangelho, nós somos chamados para ser relacionais. O nosso Deus é um Deus relacional. E quando Sim. você deixa de ter essa relação, você começa a se esfriar. Então você deixa de buscar as coisas de Deus, começa a buscar as coisas do mundo. Como diz, você deixa de alimentar a sua alma com as coisas divinas e começa a alimentar a sua carne com coisas do mundo, e isso não é bom. Se você está com fome, o que você faz? Eu vou comer. Se você está com sede, o que você faz? Bebo. Você está com problema na alma, aonde que você vai? Joelho no chão, buscar livre no Senhor. A presença do Senhor. A presença do Senhor. A presença de Deus, ela é a única forma que a gente pode realmente suprir as nossas necessidades. Jesus diz isso: se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Se comer desse pão, você não vai ter mais fome. Aí você está vendo homens e mulheres de Deus estão bebendo água em qualquer lugar, estão se alimentando de qualquer comida, e isso pode ser estragado, igual a gente estava falando, por um motivo de pessoas que têm o conhecimento. Ele vai te oferecer uma comida, mas essa comida é uma comida estragada. O que eu falo sempre é assim, olha, dá para você pregar a palavra e não pregar o Evangelho? Dá. Olha só isso daqui, imagina só o pregador. Meu irmão, era um menino pequeno, ruivo, ele só tinha 5 pedrinhas, do outro lado tinha o gigante, Golias. Ele com fé pegou aquela pedra, jogou na cabeça do Golias e o gigante caiu por terra. Prepara, o gigante da sua vida vai cair por terra. Não interessa o seu tamanho, você é pequenininho, mas o Deus que há em você é grande. E olha mais, seja ousado, viu? Pega a arma desse gigante, pega a espada dele e corta a cabeça dele, que Deus é contigo. É uma pergunta que eu faço. É palavra de Deus, mas é o Evangelho? Não. É o que Deus quer para nós? É o que Deus ele está querendo dizer nessa história? Não, Deus não está querendo dizer isso nessa história. Aí você entende quando eu disse para você que a Bíblia é a mãe das heresias? Não, de novo, pelo amor de Deus, não que a Bíblia tem algo errado, não, de novo, ela é infalível, inefável, ela é suficiente. A palavra divina revelada pelo próprio Deus, ela é suficiente, ela não tem erro, mas a pessoa mal intencionada, ela pode distorcer isso e usar ao seu favor, por algum motivo, por algum propósito, alguma ideia, algum ideal. Porque o dia mal, Alessandro, vai chegar para todo mundo. Exato. E você vai a algumas igrejas aí, a mensagem vai dar certo, você vai ser vitorioso, e você vai receber a vitória, e o seu gigante vai cair. E no dia que chega o dia mal? O pastor Reco foi orar para uma pessoa que estava enferma. E quando um pastor vai orar para quem está enfermo, ele ora para quê? Para cura. Sim. Naquele dia, ele não orou para cura. Ele orou dizendo para aquele cara: será que você está preparado? Porque se Deus não te curar, o que pode acontecer se você vir a morrer? Foi a maior cura que aquela pessoa recebeu. E a gente estamos de repente, eu me ponho no meio também por ser educador. E às vezes nós estamos criando meninos na fé. É isso daí. Pessoas que, infelizmente, não vão suportar
os nãos da vida, as frustrações, as decepções, sabe? Porque a gente vive, como você bem disse no começo, a questão do relativismo, nós também temos o imediatismo. Eu quero agora. Ô meu irmão, misericórdia, quem somos nós para exigir, eu quero agora? Não temos esse poder. Quem controla o tempo é o Senhor. Nós oramos com fé, porque o Evangelho nos orienta a isso. Devemos orar com fé, crendo que se for a vontade de Deus, Ele vai fazer. E se não for a vontade dEle? A gente vai ter que esperar no Senhor, pacientemente. Mas só que nós estamos vivendo uma geração, aí entra de novo aquela questão que você falou lá no comecinho. A igreja hoje, como é que está? Ela está nessa parte... Me lembra depois para a gente conversar sobre isso, porque existem 2 tipos de igreja. Eu estou falando da igreja militante. Essa igreja, ela está ansiosa, ela está sufocada por conta da geração que a gente já vive. Essa questão de tudo agora, aqui a gente está conectado a todo momento, então a gente está perdendo a paciência. A gente está perdendo essa essência de poder esperar no Senhor. Então quando eu oro, eu já estou orando já na intenção de que o Senhor já realize aquele milagre agora. Nós temos irmãos na fé, biblicamente falando, que demoraram 27 anos para esperar a bênção de Deus chegar até ele. Você acha então que tem muito menino se portando como homem, e quando é revelado que ele é menino, ele não quer ser cobrado como homem? Entendeu a pergunta? Se está mimado, você pode ter certeza que você vai arrumar uma inimizade. Porque quando ele for cobrado pela responsabilidade que ele acha que tem, mas não tem, eu não sei se eu posso dizer que são homens, meninos nos corpos de homens. Isso. Ou são homens com mentes de menino, né? Como o Paulo diz, não deixe de ser menino. Agora a gente somos maduros na fé, a gente tem que ter essa maturidade, meu irmão. Literalmente, mas hoje a gente também tem que tomar cuidado. Eu até digo para alguns, porque se você pegar pesado, você quebra. Então você tem que ter amor, tem que ter mansidão, porque no meu ponto de vista, eu pensava assim, você lidar com o ser humano, eu pensava que era uma arte. Poxa, a gente estuda para isso, você faz uma hermenêutica, homilética, igual eu falei para você, a neurociência, você consegue manipular as coisas, você consegue direcionar para o ser humano e falar, ó, eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, porque você consegue ter esse poder da fala. Mas não, eu comecei a me frustrar com isso. E eu orando, buscando em Deus, Deus deixou claramente para mim, irmão, eu aprendi isso. No Evangelho, você lidar com o ser humano não é arte, é dom. É somente o Senhor que te capacita pelo poder do Espírito Santo para que a gente possa lidar com outras pessoas. Na sua concepção, então, só para nós entendermos, a arte você consegue construir diante de um ensino que você tem. Certo. O dom vem diretamente de Deus. Sim. Então, bora, continue. Justamente para edificar a igreja. Certo. Porque se você, como evangelista, como pastor, porque o evangelho é para a igreja, para todo mundo e para o mundo inteiro. A gente vai pregar o evangelho para quem? O evangelho foi feito para pessoas, irmão. Ele nos foi dado para que seja ministrado para pessoas. E como é que você vai pregar o evangelho se não for para pessoas? E a gente pega pessoas que não pregam o evangelho para pessoas. Ele está pregando para algo, não para alguém. É onde está o problema que a gente está encontrando hoje. E isso é muito sério, serve para corte. Nós temos pessoas que não estão pregando o evangelho para alguém, está pregando para algo. E esse algo é perigoso. Presta atenção. Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, você não está pregando para algo que daqui a pouco a traça ou ferrugem vai comer, não. E aí vai desaparecer no presente século, não. Você está decidindo a eternidade de uma pessoa. E dependendo daquilo que você está pregando, pastor, pregador, apóstolo, missionário, seja quem você for que está nos escutando, de repente daquilo que está saindo da sua boca diante do altar, pode até estar edificando alguém aqui nessa terra, mas a glória que há de se revelar não se comparará com o que nós passamos aqui no presente século. Foi perguntado para Jesus assim, ó, Senhor, nós deixamos pai, mãe, filho, casa, deixamos tudo por amor ao Senhor. O que nós vamos receber? O Senhor falou muitas vezes mais, mas ele falou algo muito importante, e o porvir. Quando João olhou para o céu, o que ele viu? Ruas de ouro,
se eu colocar minha aliança no fogo, o que vai acontecer? Vai derreter. Uma pergunta que eu te faço: o céu, as ruas de ouro podem derreter? Não. O céu é eterno. Glória. O céu, ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. O lugar que nós vamos morar, ele é eterno. Uma pergunta que eu te faço: o que João viu lá? E viu ouro ou viu algo melhor do que o ouro? Maior do que o ouro? Coisas que ele não conseguia nem dizer, assim como o Paulo falou. Eu vi coisas lá que eu não consigo nem falar. Eu quero te fazer uma pergunta, cara. Não brinca com o céu, não brinca com a eternidade. O céu é o nosso lugar. Pode estar difícil hoje, mas chegará um dia que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Podemos estar sofrendo hoje, mas um dia Ele vai nos colocar em lugar da presença dEle, e com Ele estaremos por toda a eternidade. O céu é o nosso lugar em nome de Jesus. Além do Rio Azul, tem um lugar a qual nós estamos indo, que é a Nova Jerusalém. Para o que você está pregando, está decidindo a eternidade de muitas pessoas. Cuidado com o que você prega por aí, viu? Pois é. E sem contar que você também vai ser responsabilizado. Nós seremos cobrados pelo próprio Deus por tudo aquilo que a gente fala, por tudo aquilo que a gente faz. As pessoas estão se esquecendo disso, meu irmão. É o dia do juízo. Paulo, quando ele vai ali, ele está em Atenas, ele está ministrando sobre o Deus estranho, aquele altar. Ali já tinha uma filosofia disso. Eles não acreditavam num juízo. E Paulo deixa claro, vai ter o juízo sim. Ué, é o que nós estamos falando, a Bíblia é clara, objetiva, infalível, verdadeira, santa. Haverá o dia do juízo. Então hoje existe muitas igrejas pregando mais o que alimenta o ego. O ego. O que Paulo disse: alguns de vós nos últimos dias criarão para si líderes por causa dos comichões que vocês colocaram nos ouvidos. Atrairão para si. Deixando de pregar a sã doutrina. E é o que nos fortalece, que nos alimenta, que nos direciona. É a sã doutrina. Não é as coisas do presente século. Não. Ao contrário, quando diz que a gente tem que renovar a nossa mente, é justamente isso. Ser vigilante é orar e vigiar. É ser sábio. É ser santo no sentido de buscar a presença de Deus. É ser esperto, é ser forte. Não querem carregar a cruz, mas querem a glória do Pai. Foi o que a gente disse no começo. Querem Jesus como Salvador, porque é um benefício. Mas eu não quero Ele como Senhor. Eu não quero compromisso. Como não existe isso para nós? Boa. Então, vamos entrar no tema que eu queria muito entrar. Certo? Já chegamos aqui num denominador comum. O evangelho no Brasil precisa de melhorar muito. No Brasil e no mundo. Mas que vergonha nós temos da bancada evangélica no Brasil. Existe uma bancada evangélica? Não existe. Porque o que nós temos lá é muito vergonhoso. Não, é vergonhoso. É muito vergonhoso. Vergonhoso. Como que você vê a religião e a política? Religião e política. Vamos separar as coisas. Religião, eu acredito numa coisa muito saudável. Temos que ter religião. A religião é uma coisa muito boa. Ela traz coisas boas do ser humano. Ela aproxima o ser humano. A gente não vai entrar em detalhes aqui de criticar religiões, mas a religião, ela aproxima o ser humano de algo. Que Deus abençoe, que esse algo seja o Deus verdadeiro, único e santo. Então a religião, como diz, é o religar, e que religue você ao que é bom, ao o que é santo, o que é puro, o que é verdadeiro. A política também é uma bênção divina, porque a política é a arte do bem conviver. Então vamos falar da nossa crença. Nós somos cristãos evangélicos. Amém. Então nós cremos num Deus poderoso que criou céus e terra. Nele nós cremos, porque o Salmos 27 diz que de Deus é a terra e tudo que nela existe, inclusive seus habitantes. Ponto. Esse mesmo Deus, ele criou políticas para o seu povo. Quando ele cria política, ele já cria políticas no nível de Deuteronômio. Você vê esse Deus que cria isso, ensinando o povo como ele tem que viver, como o povo tem que se comportar.
Deus é tão bom que Ele criou políticas até de saúde pública, porque Ele ensina para o povo, ó, você não vai evacuar em qualquer lugar, Ele ensina o povo até a evacuar, varão. Olha que Deus magnífico e maravilhoso, Ele ensina o povo como fazer suas necessidades. Então, ponto. Então a gente já fechou essa questão. Religião e política, elas têm que andar junto. Lutero, ele fala que você tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal em outra, porque você tem que ser ali um homem temente a Deus, andar na presença de Deus e conhecer onde você está, e tem que melhorar o espaço que você está inserido. Então o papel do cristão é elevar o evangelho, o amor, a presença de Deus em todo lugar que ele esteja, de forma política, porque é a arte do bem conviver. Eu não posso querer algo só para mim. A política é o bem coletivo. O evangelho é isso, como eu disse aqui. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele se relacionou com você, comigo, com nós, com o seu povo, e nós temos que ser assim. Aí nós temos as figuras que se dizem evangélicos ou cristãos, aí eles se adentraram no mundo político, porque a política é bênção, o problema é a politicagem. Aí homens e mulheres que estão, eu acredito que tem homens e mulheres ali que são bênção de Deus, são guiados por Deus, são direcionados por Deus e são íntegros. Porém, uma grande maioria só envergonha, varão. Infelizmente. Eu acompanhava alguns que se diziam cristãos, evangélicos, crentes. Quando você começava a olhar o comportamento, você falava, não é digno de um cristão. Não é digno de um homem ou uma mulher que está ali representando a bancada evangélica. Porque eu afirmo assim, varão, eu me preocupo muito quando a gente começa a colocar os grupos fechados. Certo. Como teólogo, nós temos um grupo que nós combatemos muito isso. É a questão do ismo. Catolicismo, cristianismo, islamismo, o religiosismo também, que tem essa palavra, o politiquismo, sei lá. O ismo é um grupo fechado. Então, quando você fala a bancada evangélica, nós temos uma bancada evangélica para quê? Só para direcionar o que eles querem para um público específico? Ou ele vai trabalhar para a população? Ou ele vai trabalhar só para a bancada evangélica e as outras pessoas que fiquem à mercê da sociedade, enfim. Então eu sempre me preocupei com isso. Quando eu comecei a acompanhar algumas pessoas que se diziam políticos de bancada evangélica, eu olhava o testemunho, eu olhava a vida dele ali na política, não me agradava em nada, tanto que eu deixei de seguir todos, eu não sigo nenhum deles, porque justamente se existe uma bancada evangélica, varão, eu desconheço. Existem pessoas que têm um interesse próprio, igual nós acabamos de afirmar aqui. A pessoa ele vai pregar para algo, não para alguém, porque ele tem um objetivo, ele tem um propósito, e esse propósito, infelizmente para alguns, não é glorificar Deus na função que ele está exercendo. No seu ponto de vista, teologicamente, tudo bem você ser um cristão envolvido na política, sim, vírgula, porém você precisa de fazer a política não só para quem se denomina cristão, precisa fazer a política para todos. Geral. E isso nós temos pessoas ali que se denominam cristãos, que fazem um papel maravilhoso, que fazem um trabalho maravilhoso, politicamente falando. Ele não está preocupado só para aquele grupo que votou nele ou apoiou ele. Não, ele está preocupado ao todo, para todo mundo, para o munícipe ou para o eleitor que votou nele e para o público em geral, né, varão? Não certo. Só para aquele público fechado dele que infelizmente tem denominações aí que elegeram seus candidatos. Certo. Literalmente, quando eles escolheram, você vai ser candidato, então essa denominação elegeu esses candidatos, eles são de determinadas denominações, específico, e eles vão trabalhar só em prol daquela instituição, e isso existe. Isso para mim é um crime. Existem partidos que são coligados a denominações. Sim, sim. Denominações evangélicas. E aí esse povo, eles estão servindo ao seu bel prazer. O ministro André Mendonça, ele disse essa semana uma coisa extraordinária. Ele falou assim: quando nós legislamos somente para o bel prazer do Estado, nós estamos servindo, não foi bem essa frase, mas ele queria dizer mais ou menos assim, eles estão servindo como cavalo de Satanás.
Porque nós estamos, ele explicando, ele quis dizer que as pessoas que são ministros, que servem pela etimologia da palavra, servem literalmente o povo. E aí você pega um rol de políticos, rol de pessoas juristas que estão servindo a eles mesmos as vontades dele, hoje em dia. Hoje a gente não dizem por aí que nós estamos em uma democracia, mas que democracia é essa que eu não posso falar contra as instituições? Exatamente. Que democracia é essa que eu tenho que tomar cuidado com algumas palavras que eu falo na internet? É uma democracia meio velada, né? Tem que tomar cuidado. Que democracia é essa que, dependendo daquilo que eu exponho, eu sofro processo? Tá certo que nem tudo a gente pode falar, não podemos ser e agir de qualquer forma. Mas será que democracia é essa que nós vivemos, que eu não posso denunciar um pecado, um erro, um crime de alguém porque ele está em um patamar maior do que o meu? Então, você me perguntou o que eu acho da questão da religião e a política, certo? Certo. Aí tem a questão da igreja estar envolvida com a política, eu sou totalmente contra. Certo. Totalmente. Uma coisa é religião e política, elas têm que existir, elas têm que se falar. Por quê? Agora, quando você tem a igreja e a política, é meio complicado. Por quê? Vamos começar assim, ó. A igreja do primeiro século, ela sempre direcionou os seus membros, é isso que está faltando hoje, no meu ponto de vista, que, voltando de novo àquele assunto que a gente tratou desde o início, por que hoje as coisas mudaram? Porque deixaram de fazer o que é o certo, é o básico, a escolinha. A igreja do primeiro século, ela tinha assim, os seus líderes, eles já observavam os seus membros, ele via o potencial em cada um dos seus membros. O líder está ali para isso, o pastor, cuidando das suas ovelhas, então ele já enxergava o potencial, ele falava, ó, o Marcelo, ele tem um potencial, ele tem uma vocação que eu estou vendo ali que é chamada para política, cara, que ele gosta de brigar pelos direitos e tal, então vamos ajudá-lo a direcionar ele para exercer essa função? Amém. Olha, o outro irmão ali, eu vejo que ele briga pelos direitos dos outros também, eu acho que ele tem uma vocação para ser um advogado. Então a função da igreja é te ajudar e te direcionar para isso, e assim, ó, debaixo da bênção de Deus. Então a igreja sempre fez isso, mas chegou um tempo que ela deixou de fazer, meu irmão, ela estava preocupada com uma outra coisa. Então hoje em dia a igreja dificilmente ela está fazendo isso, não estou falando que abandonou 100%, mas dificilmente faz. Mas quando a igreja ela se junta com a questão política, isso é perigoso porque a igreja ela é uma voz profética. A igreja está ali, eu não estou dizendo para acusar, mas é ela que vai falar para a pessoa que está em determinado cargo político, olha só, você está deixando de fazer aquilo que Deus pede para ser feito. Você está deixando de honrar o Senhor, você está zombando, você está pecando contra o Senhor. Então a igreja vai servir de alerta para aquele político, para as políticas públicas, enfim. Então a igreja não pode perder essa voz. Agora, quando a igreja está junto, de repente, por algum motivo, ela perde esse poder. Porque se a igreja for cobrar, o político ou a política que está envolvida vai falar assim, mas calma aí, a gente tem negócios, eu não te devo nada, a gente trabalha junto, então você não tem que me cobrar, eu não te ajudei, eu não estou fazendo o que você quer, eu não estou cumprindo ou fazendo os seus interesses. Então isso é perigoso. Então eu não aconselho a questão da igreja se juntar com o Estado ou a política, como aconteceu no passado, na época de Constantino. Eu não sou a favor. Mas pode sim o crente se envolver na política. Deve. Até porque a política, ela rege também em alguns países como a religião deve agir. Existem lugares por aí que você não pode ter a Bíblia no seu celular. Sim. Existem lugares por aí que antes do pregador, o pastor da igreja ministrar a palavra, essa palavra ela tem que passar por uma espécie de um fiscal. É um pente fino para saber o que ele vai dizer. Depois, exatamente. Governo, dali ele já sai preso. Isso é uma realidade. É uma realidade no mundo hoje. E isso falta, vamos dizer que falta pouco, né? Mas estamos a caminho. O Brasil ainda não. O Brasil ainda não. Eu não acredito que estamos vivendo isso, mas eu acredito que estamos a caminho. Em alguns lugares do mundo já acontece. Como o Brasil é um país muito laico,
e um país gigante. Mas é interessante isso. O Brasil é laico. Nós temos várias religiões aqui, mas todas convergem, esse é o meu ponto de vista, para adorar um único Deus. Se você falar assim para a pessoa, você é cristão? Você acredita em Deus, em Jesus? 90% vai falar que sim. Certo. Independente da religião que ele segue. Ele acredita em Deus e acredita em Jesus. Então o Brasil ele tem um diferencial do mundo. Por mais que um Brasil é um país laico, miscigenado de várias formas, mas é um país cristão, cara. Então nós estamos falando de 90%, para não falar mais, de um país cristão. Ele só tem uma mistura de raças, de cores, de credos, mas é um país cristão. O Brasil é um país místico, né? Místico, total. E eu briguei já. Eu já briguei já na assistência social por causa disso. Não pode falar de religião. Eu falei assim, peraí. Como que não pode falar de religião? Nós somos um país laico, é verdade. Mas você pega 90% dos seres humanos que aqui habitam, mais de 90% tem algum tipo de religião. Com Como certeza. que eu vou privar essa pessoa escolher aquilo que ela quer para a vida dela? Eu não posso impor. Isso. Eu estou errado se eu impor, mas eu posso falar que, olha, você tem essa opção, essa opção, essa opção, essa opção, essa opção é assim, essa opção é assim, essa opção é assim, você tem o direito de escolher qual que você quer. Agora, a partir do momento que eu imponho, eu acredito que até Deus não recebe a adoração dessa pessoa. Essa questão de impor também é meio preocupante, porque é o que a gente estava falando, tem pessoas que se especializam nisso. Ele literalmente vai te convencer a seguir a tal doutrina, porque ele se especializou nisso. Eu lembro uma vez que eu mandei um e-mail para 2 pastores famosos aí, porque nós temos um monte de pessoas, um monte mesmo, de pessoas que são formadores de opinião, irmão. Se eu estou aqui falando direcionado para aquela câmera, eu estou falando para ela, você tem que crer em Jesus, porque Jesus é o único caminho, verdade e vida. Ele tem que saber que essa palavra que eu estou falando, ele tem que saber que a minha convicção tem que... Até ele, essa convicção tem que chegar até a pessoa que eu estou falando. Hoje, a gente está vendo pessoas falar, mas a convicção dele, ele nem crê em Jesus como seu Senhor e nem Salvador. Mas ele está falando ali, ó. Então, eu mandei um e-mail para 2 pessoas, 2 pastores famosos, porque eles estavam brigando. Esse é o problema do nosso país, o Brasil. Esse é o problema da questão da igreja que a gente falou desde o início lá também, porque as coisas mudaram hoje, porque a gente tem pessoas que, em vez de estar trabalhando juntos, um Deus relacional que nos ama, a gente tem que trabalhar junto, ao contrário, a gente está cada um ali buscando o seu interesse. Eu me considero, desculpa te cortar, Não, estava numa linha de continuar. raciocínio muito boa aí. A gente já precisa de começar a finalizar, mas esse daqui é um tema também que estava na nossa pauta. Eu me considero de direita. Certo. Só que eu faço serviço social. Porém, eu faço serviço social por causa de um motivo. Porque eu acredito muito nos direitos do outro. O outro tem um direito. Sim. E quem é que vai dar o direito do outro? Hoje só existe uma pessoa que pode garantir, só existe uma instituição, o Estado. O Estado, ele pelo menos ele tem que garantir o básico para o outro, certo? Quem grita isso hoje em dia é a esquerda, mas eles gritam de uma forma, às vezes, errante e sem fiscalizar. Você tem direito, você tem direito, você tem direito, você tem direito, você tem direito. Só que nós esquecemos de uma coisa. Você tem tanto direito como você tem deveres. Sim. Para alcançar o resultado que você deseja. O direito e tal. Como uma pessoa sendo de direita, ela pode transitar e apoiar certos projetos de esquerda para o bem da população. Digo isso por quê? Porque você vai olhar hoje em dia, é o seguinte, vamos supor um exemplo, a Alessandra é de esquerda, eu sou de direita. O seu projeto é um projeto maravilhoso para a comunidade. A gente sabe que tem fiscalização, tem direcionamento certo, vai dar bom se todo mundo atuar, se todo mundo abraçar. Só porque eu sou a oposição, eu vou falar assim, não.
Agora, como um político cristão, como que eu devo agir nessa linha de raciocínio? Deu para entender? É os acordos. Mas você está falando como político cristão que está atuando ali na política. Está atuando. É interessante sua pergunta, por quê? Isso aconteceu na prática. Como eu disse, eu trabalho para a Prefeitura de São Paulo há 18 anos. Então eu já passei por todos os governos. Quando nós estávamos trabalhando com um governo de esquerda, eu conheci muitas pessoas que estavam trabalhando no governo de esquerda, que tinham projetos assim maravilhosos, irmão, que literalmente ajudavam, beneficiavam a comunidade em todo. Não importava se a pessoa que está sendo beneficiada de direita ou esquerda, não, era a comunidade em todo. Era beneficiada pelo projeto dessas pessoas. Tudo bem, aconteceu que mudou a casa. A gente fala que mudou a casa porque a política veio, aí mudou o partido. A esquerda que estava no governo saiu, entrou um partido, um governo de direita. A primeira coisa que fizeram foram exonerar algumas pessoas por conta que ele era de esquerda. Eu até questionei alguns, eu falei, meu irmão, por favor, essa pessoa ali, ele criou um projeto maravilhoso que está beneficiando a comunidade, deixa ele no cargo, segura ele, porque o projeto dele é maravilhoso, está beneficiando pessoas, mas por conta de um partidarismo, ou uma rivalidade, enfim, preferiram tirá-lo, e quem perdeu foi a comunidade, como é até hoje. Quem perde é o povo, quem perde somos nós, você entende? Por conta de um partidarismo. Então, assim, por mais que a sua ideia é boa, por mais o que você criou, o seu projeto que você criou seja bom e beneficia todos, mas por conta de eu não compactuar com a sua ideologia, não vai servir. Poxa vida, então isso está errado, então isso não é política. Então você não está lá para trabalhar para o povo, você está lá para trabalhar pelo seu poder. Pelos seus interesses, pelo seu objetivo ou pelo objetivo daqueles que te deram ali, ó, por um pequeno grupo. Um grupo fechado, você está ali só para atuar para aquele grupo fechado, não para o todo. Isso é errado, isso é pecado. E vai prestar conta a Deus por conta disso. Ei. Todos, porque se todos que estão ali exercendo um cargo de poder, eles estão ali porque Deus permitiu. É isso que me alivia. Isso me traz uma tranquilidade imensa, porque eu sei que Deus permitiu cada um estar ali naquela posição, porque a gente chama de vocação. Que existe diferença entre vocação e chamado. Sabia ou não? Diante do espectro resgatando valores, eu sei. É? Então, porque assim, se aquela pessoa está ali como político, seja um vereador, um deputado, um presidente, um governador, um prefeito, ele está exercendo um cargo, ele está exercendo um trabalho, e como cristão, qual é o chamado dele? É falar de Cristo, é ser um exemplo de cidadão honesto, correto e ponto. Ele vai fazer isso onde? Onde ele está ali atuando. Então, se ele é um político que pelo menos tem um mínimo de temor, por mais que de repente ele não seja cristão, seja o que for, mas ele tem que fazer o que é certo, e o certo é legislar, é atuar em prol ao povo, a todos, e não só ao seu grupo fechado. Ponto. E a gente hoje vê, como você disse lá, por que eu não acredito numa bancada evangélica? Porque eles estão atuando por um grupo fechado. E repito, não vou generalizar, tem muitos homens e mulheres que estão fazendo ali, estão honrando, glorificando a Deus e atuando em prol ao povo. Eu acompanho, eu admiro e eu peço a Deus, porque eu estou vendo uma juventude que está despertando, que está vindo aí para fazer a diferença. Certo. E não nega o nome de Cristo, ao contrário, são homens e mulheres abençoados, ali, integridade, cada um que sabe a sua, mas eu vejo que tem uma integridade com Deus e vai ser diferença na política, irmão. E a gente precisa renovar. Bênção de Deus. Ale, a gente precisa ir para o final. E para o final a gente sempre deixa uma mensagem, né, certa para essa pessoa que está nos assistindo. Gostaria que você olhasse nessa câmera e deixasse Deus usar a sua vida, em nome de Jesus. De tudo que nós falamos aqui, é claro que às vezes o tempo é curto pelo tamanho do conteúdo, né? Mas a palavra-chave é Cristo Jesus somente, ponto. Se você está passando por dificuldade, problemas, angústias, aflições, bem-vindo, isso faz parte da vida do ser humano.
Não busque conselho, não busque você se relacionar com o ser humano ou com o livro de ajuda, não. Busque esse conselho, busque essa terapia, busque essa ajuda, busque esse livramento, busque a salvação em Cristo Jesus somente, ponto. Não existe outro além de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Não existe, por mais que o mundo te apresente outras soluções, outros caminhos, não existe. É só Jesus que salva. E nós acreditamos sim na transformação, na mudança, numa vida plena. Não estou falando uma vida sem dificuldades, a gente passa por dificuldades, mas creia, Jesus não te abandonou em momento nenhum. Ele mesmo diz que está com você todos os dias até o fim. Então, calma, vai passar. Não se preocupe, Jesus não perdeu o controle de nada, a gente perde, mas o Senhor não. Então confia, espere em Deus, que em nome de Jesus vai dar tudo certo, eu creio. Tá aí, meu querido, tá aí, meu querido, tá aí, meu querido. Se você não pegou, como diz aí alguns, pega a senha, a nossa esperança, a nossa única saída é Jesus Cristo de Nazaré. Está na igreja, não adianta confiar em homens, não adianta confiar no pastor. O pastor da igreja, ele só é alguém que Deus colocou ali para direcionar. A nossa maior confiança tem que estar no Senhor Jesus. Está na política, você tem que se agarrar em Jesus 2 vezes mais, porque é Ele que nos direciona. Não negue o Senhor. Estar nesse mundão é difícil demais. A carne grita, os desejos vêm, as facilidades que estão na mesa para a gente comer os pratos é muito simples, mas maior é o que Deus tem nos prometido, que é a vida eterna, tá bom? Talvez você está nos escutando aí, tem um vazio dentro do teu coração. A única forma de você suprir esse vazio de dentro do teu coração é uma pessoa, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu conheci pessoas, são 18 anos andando e cuidando e entrando em casas e aconselhando pessoas em mesa e conversando com pessoas, 18 anos. Conheci pessoas que moram em mansão, 5 horas da tarde ela coloca a mesa do lado da piscina, e ali bebe, vai chegando 7, 8 horas da noite, está gritando: eu quero morrer, eu quero me matar, Deus tira a minha vida, que dor é essa que eu sinto? Porque não conhece a Jesus. Conheço uma pessoa que trocou de celular recentemente, comprou a última geração que saiu agora, só para não fazer merchan aqui, mas aquele da maçãzinha, sabe qual que é, né? Outro dia falou assim: ô pastor Marcelo, tenho depressão, não sei o que eu faço. Falei para ela: minha irmã, a única saída é Jesus Cristo de Nazaré. Se Jesus for suficiente na sua vida, você pode estar morando em um barraco de madeira, chão de terra, a felicidade vai ser ainda constante na sua vida. Não se acomode, porque Deus nos dá o melhor dessa terra, é uma verdade absoluta, mas lembre-se que melhor é o que Deus tem prometido para nós do que esse mundo aí tem a oferecer, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Nós já damos continuidade. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça se você pode. Quero orar contigo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse podcast, pela produção, Deus Pai amado, Senhor. Obrigado, Deus Pai amado, por cada pessoa que está do outro lado, Senhor, nos assistindo, nos escutando, nos acompanhando. Obrigado pela vida do Alessandro, Pai, pela vida da Carol, pela vida do estúdio, pela vida das pessoas que cuidam do estúdio, os crentes, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, continua nos direcionando, Deus Pai amado, para que esse projeto, Resgatando Valores, continue alcançando pessoas. E essa pessoa que está do outro lado, ó Pai, Senhor, ela possa ser alcançada por Ti, ó Pai. Meu Deus, Senhor, só perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque somos falhos, somos errantes. Mas o Senhor não, o Senhor é grande, Pai. O Senhor é poderoso.
Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor se manifestou para destruir as obras do inferno, Pai. Senhor, que o Senhor possa destruir, Pai, todas as armadilhas que essa pessoa está aprisionada e trazer paz no coração dela, trazer alívio no coração dela, Pai, trazer uma esperança. Meu Deus, o Senhor fala ao meu coração de pessoas, ó Pai, que têm projetos políticos, projetos dentro da igreja, Senhor, estão amarradas, Senhor, de alguma forma, Pai. O Senhor é poderoso, Pai, Senhor, para desarmar, para Deus, Pai amado, destronar, para liberar, para facilitar coisas, ó Pai. Então faça isso, Senhor, na vida dessa pessoa que está nos escutando, nos assistindo, Senhor, a partir de hoje, Pai. Senhor, o Senhor é grande e nós somos pequenos. Só damos glórias a Ti, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Ale, Glória a Deus. se a pessoa quiser, sei que você vai para Israel, sei que você é um cara, coloca a mochilinha nas costas e Faltou dinheiro esse ano para ir, mano. vai mundo afora. E se alguém quiser conversar mais com você sobre política, religião, teologia, como te acha? As redes sociais você pode me encontrar no Instagram, oficial _ Alessandro Oliveira, ou no TikTok, Alessandro Oliveira TikTok. Tô lá. E se precisar de pergunta, de dica, tem uns amigos que estão lá em Israel agora, até mandei mensagem, precisa de alguma dica aí, eu te oriento, né? Montamos um projeto, deu 99% de certo lá em Israel. Legal. A gente fala isso no próximo programa, que vai ser bacana, porque é interessante. Porque a colega que está lá falou, eu gostaria que todos os cristãos viessem para cá, mas infelizmente é muito dinheiro. Então tem que se programar, mas dá para realizar, quem quiser ir. Bora marcar um parte 2? Parte 2. Falar um pouquinho de Israel. Convite feito, convite aceito. Como é que foi sua viagem lá, as dicas. Porque na realidade eu também dou aula sobre a história de Israel, né? Boa. Porque tem uma origem. O Israel bíblico não existe mais. Quando a gente vai para Israel, esse é o meu medo. Porque as pessoas, como você disse, nosso país é um país místico. As pessoas voltam de lá. Meu amigo, o nosso início da nossa conversa foi aqui que a igreja está passando por algumas dificuldades. Eu posso concluir a questão das duas igrejas até que eu falei no começo? Pode. Entenda, existem dois tipos de igreja. Igreja militante, a igreja militante onde nós estamos inseridos, lutando a cada dia para ficar bem, para ficar melhor, para ser uma bênção, onde estamos em comunhão com os irmãos, enfim, não se esqueça, o joio e o trigo estão juntos. Então a igreja militante é a igreja que nós frequentamos todos os dias. Já a igreja triunfante é a igreja gloriosa, a igreja de Cristo Jesus triunfante, e essa igreja não tem mancha. Então hoje nós estamos na igreja militante e pessoas estão literalmente trazendo fogo estranho para o altar. Estão trazendo fogo estranho. Ô pastor, eu lembro que a primeira vez que eu fui para Israel, tinha uma moça, ela trouxe água, não foi uma garrafa, foi várias garrafas, águas do Rio Jordão, para colocar na piscina aqui, para aquelas águas transformarem. Eu até entendo a questão espiritual, a fé da pessoa, mas aí chega a ser loucura, irmão. Tem coisas que são loucura. O nosso amigo, ele se chama João, ele trabalha no Jardim do Túmulo, lá em Jerusalém. Ele nos falou em particular, claro, estava eu e o meu amigo Gabriel, ele falou assim: Alessandro, sabe por que agora, lá no túmulo, onde colocaram o corpo de Jesus, tem uma câmera? Porque literalmente tem uma câmera e tem uma placa, às vezes, cuidado, para não ficar fotografando. Aí eu falei, eu não sei por que tem essa câmera. Ele falou assim, porque tinha pessoas, ele foi bem específico, tem pessoas do Brasil que estão trazendo cinza de mortos e joga aqui. Eu falei, não acredito, mano. Jesus amado. Ele falou, então por isso que teve mudar a segurança, colocar a câmera, proibir as pessoas de fazer algumas coisas, porque começou a beirar a loucura. De novo, eu até entendo
Às vezes a pessoa está ali, perdeu um ente querido e está doendo tanto, a pessoa não se conformou. De repente a única tentativa é levar cinza, jogar lá no túmulo de Jesus para de repente acontecer um milagre. Eu penso nisso, porque me coloco no lugar da pessoa, mas, meu irmão, é loucura. Então às vezes as pessoas estão indo para lá e estão voltando assim com a cabeça, e eu tenho medo disso, porque eu me preocupo com a religiosidade. A espiritualidade é diferente, tem que ter, mas a religiosidade é perigosa. Aí teve um irmão em comum nosso, ele me ligou e falou: Alessandro, traz um óleo ungido para mim de Israel. Aí foi interessante porque eu estava no WhatsApp essa hora lá, eu mandei automática a mensagem, eu falei: meu irmão, se você for na Conde de Sarcedas, o olhinho que você vai comprar lá, eu acho que vai estar mais santo do que daqui, meu. Porque a mesma loja que você vai comprar alguns utensílios lá, é a loja que tem aqueles utensílios, aquelas imagens, aquelas esculturas egípcias, que era abominada antigamente, está tudo junto, é uma mistura, como a gente falou, um sincretismo, um misticismo. Eu falei: meu irmão, não se apega a isso, cara. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Com certeza. Eu vou ver aqui a sua agenda. É só para deixar um gostinho aí, tem muita coisa. Eu vou ver sua agenda e a gente vai marcar. Papo de Israel. Com certeza. E como começou e onde parou. Top. O que a gente vive até hoje. Será que acabou? Continua? Eu falei, hoje foi papo de igreja. Foi nem Verdade. papo de política, foi papo de igreja. Papo de igreja. Mas foi muito bom. A Meu posição irmão, do cristão. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Foi top de verdade. Glórias a Deus. Tá bom? Você que está nos acompanhando aí até agora, muito obrigado. Não esqueça aí de deixar o seu like. Não esqueça aí, ó, de deixar aqui embaixo aqui o seu comentário, tá bom? Compartilha com alguém se você não compartilhou ainda. Esse é o RVCast, vê se não esquece, tá bom? Não se esqueça da Dona Irene Gastronomia, não se esqueça Obrigado, da Dona Irene. Império. Tava bom o macarrãozinho aí? Eu vou terminar aqui, tá meio frio, mas vou terminar. Dá esquenta ali, daqui a pouco. Ó, não se esqueça da Dona Irene Gastronomia, da Deg Império, não se esqueça, tá bom? Do estúdio Os Crentes e o principal, não se esqueça de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Deixa eu mandar um beijo antes de acabar, Varão. Com certeza. Quero mandar um beijo, minha esposa Emília, Deus abençoe. Muito obrigado pela ajuda, paciência. Os meus filhos Miguel e Davi. Quero deixar um beijo, um abraço, sabe, bem apertado assim para Carol, que ela falou que eu sumi, mas eu estou de volta. Eu não sumi, eu só estava meio ausente. Deus abençoe, Carol. Beijo no coração, você é bênção, hein? Continua firme, em nome de Jesus. A gente vai andando com as pessoas, a gente pega algumas manias. Não tava fazendo assim não, Varão. Aí eu tava falando aqui agora, ó. Aí eu peguei aqui, ó, algumas manias aqui. Esse ó. é o meu lema, se você for na minha página, eu tô sempre tirando foto assim, ó, apontando. É você, pra você, você. A gente faz isso no programa, né? Você, tá passando por luta, dificuldade, aflição, não tema. Jesus é bom. Questão de fé. É isso aí, querido. Vamos voltar. Deus abençoe sua vida, obrigado, tá bom? Que você acompanhou a gente. Aí, ó, dedinho aqui, ó. Te apontando aí, ó. Aí, ó, pegou. Deus abençoe sua vida, obrigado, tá bom? Aquele abraço, Jesus é contigo e não se esqueça, melhor coisa é ser filho do que sair fazendo um monte de coisa aí que não agrada ao nosso Pai. RVCast, vê se não esquece, bate aí mais uma vez. Deus abençoe. Glória. Obrigado. Deus abençoe. Fui.